Señor Jesús, no entiendo las espinas, mas si la cruz es el fin de este camino, Dá-me mais graça. dame más gracia. Não sou maior que mi Senhor. No soy mayor que mi Señor, solo un siervo soy. Solo siervo e nada mais. Solo un siervo y nada más. Se las puntas de la filosa corona Si las puntas de la filosa corona te hirieron, oh cabeça, te hirieron, oh cabeza. yo que soy cuerpo, Yo que soy cuerpo, parte de tu cuerpo, parte de tu cuerpo, não devo reclamar. no debo reclamar. Dá-me mais graça. Dá-me mais graça, Senhor. Dá-me mais graça. Passa tus dedos em meus olhos. Pasa tus dedos en mis ojos, ven a consolarme. Dá-me mais graça. Dá-me mais graça, Senhor. Dá-me mais graça. Haz-me em Cristo outra vez. Hazme en Cristo otra vez. Ser mais que vencedor. Ser más que vencedor. Senhor Jesus, aún não entendo as espinas. Senhor Jesus, aún não entendo as espinas, mas se las mismas mas si las mismas hacen parte de tu cruz, hacen parte de tu cruz, eu las acepto. yo las acepto. Não sou maior, No soy maior que mi Senhor. Solo siervo soy, solo siervo e nada mais. Senhor, se estou por ti sendo probado, Señor, si estoy por ti siendo probado, quero aprobado ser agora. quiero aprobado ser ahora. Sei lo que me dirás Sé lo que me dirás e creio nisso também. y creo en eso también. Te basta mi graça. Te basta mi gracia. Cante, dá-me mais graça. Dá-me mais graça, Senhor. Dame más gracia. Passa tus dedos en mis ojos. Venha consolar-me. Ven a consolarme. Dá-me mais graça. Dame más gracia, Señor. Dame más gracia. Haz-me em Cristo outra vez. Hazme en Cristo otra vez. Haz-me em Cristo outra vez. Haz-me em Cristo outra vez. Ser mais que vencedor. Nosotros, essa canção é linda porque mostra a situação de um servo de Deus que está passando por uma situação e ele pede a Deus. Pablo enfrentou exatamente o que Cristo enfrentou. Não exatamente, mas uma situação onde ele tinha uma espina, não? E ele diz que por 3 vezes ele pediu a Deus que Deus se lo quitara. E Deus lhe diz o quê? Basta-me graça. Em outras palavras, basta-me presença. Basta-me presença. La espina eu não te la vou a quitar. Tu la tendrás que temer aí. Essa espina te vai ensinar muita coisa. Essa espina vai proteger-te. E muitas vezes nós vivimos essas situações em que nós oramos e a resposta parece que não chega.
a resposta parece que não vem. Mas não é que a resposta não vem, ela não vem da maneira que queremos. Mas ela vem. Ela vem. Mas queremos ser livrados de uma situação. Queremos ver a solução de um problema. Mas, às vezes, esse problema vai ser necessário. Esse problema, ele vai ser essa espina que Deus vai usar para que nós outros venhamos fortalecer-nos. Então, muitas vezes, a resposta não vendrá da maneira que você está esperando, da maneira que você está querendo, mas a resposta vendrá. Amém? E aqui em Hebreus capítulo 5, verso 7, disse assim: Cristo, em los dias de sua carne, havendo oferecido orações e súplicas com gran clamor. Clamor e quê? E lágrimas. Veja, Cristo, nosso Senhor, ele ofereceu a Deus orações e súplicas com gran clamor e lágrimas. Que foi exatamente no que ele vivenciou no Getsemani. Isso aqui é o Getsemani. Aonde Jesus, ele orava intensamente. Hasta que seu sudor se transformou em sangue. Ou seja, tão intensamente que ele estava aí, como está escrito. Ele estava oferecendo orações e súplicas com gran clamor e lágrimas. No Evangelho de São Lucas, quando habla da oração de Jesus, ele usa a expressão Abba. Abba, Padre. Sabe o que significa isso? Talvez você não entenda lá pelo significado desta palavra Abba. Porque essa palavra Abba, em hebraico, em arameu, era uma expressão carinhosa. Era como se Jesus dissesse assim: Papá, Padrecito, Padre querido. Imagine-se. Você que é padre, imagina seu filho, ele chegar para você e dizer: Papá, Padrecito, Padre querido. Papito, não? Hã? Carinhoso? Qual seria a forma mais carinhosa? Papito. Mame não, que mame. Papito. Imagine seu filho chorando e ele dizer: Papito, Papito, passa de mim essa copa. Imagine-se o coração do Padre, de Deus, ao ouvir isso de seu único filho, de seu amado filho. Imagine-se. Foi isso que Jesus disse, meu. Getsemani. Ele derramou a alma dele dessa maneira, com orações, súplicas e gran clamor. Aí disse: ao que podia livrar-lhe de la muerte. E disse a Bíblia: foi ouído a causa de seu temor reverente. Disse que ele foi ouído. Ele foi ouído. Sin embargo, Deus não lhe quitou a copa, ou lhe quitou? Mas a Bíblia disse que ele foi ouído. Mas Deus não lhe quitou a copa e nem tampouco o livrou de la muerte. Então, como que a Bíblia afirma que ele foi ouído? Como que a Bíblia pode afirmar isso? Que ele foi ouído a causa de seu temor reverente.
Mas ele não foi livrado da cruz, não foi livrado da morte e teve que beber a copa. Mas disse que ele foi quê? Ele foi oído. Mas como assim, o bispo? Como que ele foi oído se ele não foi livrado? Como que ele foi oído se ele teve que ir para a cruz? Como que ele foi oído se ele teve que beber a copa? Como? Como você pode explicar isso? Porque é aí que entra essa questão de que você ora e de pronto você diz que Deus não me respondeu. Ele não lhe respondeu da maneira que você queria. A resposta não vindo da maneira que você esperava. Por quê? Porque a resposta que Jesus recebeu foi forças para que ele pudesse continuar. Essa foi a resposta que Deus lhe deu. Então, se muitas vezes você vai orar por situações que Deus não lhe vai livrar, mas Ele lhe vai dar forças para enfrentar. Ele lhe vai dar condições para que você suporte, para que você não decaiga, para que você não desanime, para que você não mire hacia atrás. Essa vai ser a resposta. Em muitas situações, a resposta que Deus lhe vai dar vai ser essa. Tanto é assim que quando Jesus terminou 3 vezes a oração, e na terceira, ele se levantou e disse a seus discípulos: levantem-se, vamos-nos, porque o traidor já se acerca. Ou seja, ele já foi para enfrentar. Então, ele se levantou da oração como? Fuerte. Ele se levantou da oração fortalecido. Ele se levantou daquela oração com capacidade para que ele pudesse enfrentar o que ele tinha que enfrentar. Amém, gente? E é isso que muitas vezes terá que acontecer. Muitas vezes você vai pedir a Deus: Senhor, livra-me disso. Deus não vai livrar. Ele não lhe vai livrar. Ele vai deixar que você passe. Mas, sin embargo, ele vai responder sua oração. Porque ele lhe vai dar essa força para que você se levante e enfrente. Amém, gente? Me estão compreendendo, sim ou não? Então, entenda isso. Deus sempre vai responder a oração de uma pessoa obediente. Se eu obedeço a Ele, Ele sempre me vai responder. Se eu hago a vontade dele, se eu hago o que Ele manda, se eu hago caso a lo que Ele me disse, se eu lhe dou o que Ele me pede, Ele me vai responder. Repito, não sempre de la maneira como eu estou esperando a resposta, mas Ele vai responder. Porque está muito claro. E foi ouído a causa de seu temor reverente. E disse: e a um que era hijo, aprendeu obediência por lo que padeceu. Ou seja, Jesus aprendeu. Aquele dolor de ele, isso ele aprender. Imagine-se, Jesus, toda a criação, ele sempre foi Deus. Ele sempre esteve sentado em sua glória. Sempre esteve aí. Quando ele veio nesse mundo, ele teve que vestir-se dessa carne. Ele se vestiu dessa matéria. Ele nunca havia sentido o que se sente na matéria, porque ele sempre foi espírito. Se me entender? Espírito sente dolor? Não. Espírito não sente dolor. Espírito sente hambre? Não sente hambre. Espírito cansa? Não. Mas Jesus, ele teve que sentir tudo isso. Ele sentiu cansaço, ele sentiu hambre, ele sentiu dolor, ele chorou, ele se emocionou. Ele teve que sentir tudo que um ser humano sente. Ele teve que sentir isso. E tudo isso que ele foi sentindo, ele foi aprendendo. Por isso que ele é tão bueno com nós outros. Por isso que ele responde, por isso que ele entende a humanidade. Porque ele sabe o que é viver dentro dessa matéria. Ele sabe o que é sofrer.
ele sabe o que é de orar, porque ele teve que sentir isso em carne, porque ele sempre foi Deus. Então, ele aprendeu por las coisas que ele sofreu. Ele aprendeu. Há coisas que nós outros vamos aprender, muitas vezes, sofrendo. Porque às vezes Deus, ele habla, e você não quer escutar. E aí você vai ter que sofrer. Não porque Deus castigue, mas porque ele vai ter que permitir que você passe por aquela situação para que você aprenda a obedecer. Se me hago entender? Sim ou não? Eu escutei uma frase que eu vi muito interessante, que de uma maneira ou de outra, nós outros vamos sofrer. Nessa vida, de uma maneira ou de outra, vamos ter sofrimentos. Agora podemos elegir se queremos sofrer por desobediência ou sofrer em obediência. Porque se eu passo por uma situação estando em obediência, eu tenho certeza que Deus me vai livrar. Mas se eu passo alguma coisa porque eu sou desobediente, eu sei que eu vou ter que pagá-la. Porque eu la provoquei. Porque eu fui terco. Porque eu fui cabeça dura. Porque eu hice as coisas como eu queria. Então, eu vou ter que... Mas é pior, porque eu sei que estou recebendo o que eu plantei. Mas se eu vivo na obediência, eu passo por uma situação, então eu tenho paz, porque eu sei que Deus me vai sustentar. Não sei se me estou fazendo entender. Quem me está compreendendo? Está claro isso? Então, ele aprendeu, aunque era hijo, aprendeu obediência por lo que padeceu. E havendo sido hecho perfeito, vino a ser fuente de eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Então, se eu, como Jesus, eu me someto à vontade do Padre, se eu obedeço, então eu sei que eu estou salvo. Eu sei que vou ter minha salvação. Eu posso passar por o que seja. Eu vou enfrentar qualquer situação, mas eu vou enfrentá-la com a força que Ele me vai dar. E eu sei que ela vou ganhar. Amém, gente? Me está compreendendo? Por isso que o apóstolo Pablo, no livro de Romanos, coloque para mim o versículo aí, por favor. Coloque aí. Também nos alegramos ao enfrentar provas e dificuldades, porque sabemos que nos ajudam a quê? A desenvolver resistência. Ou seja, quando eu passo por essas provas e dificuldades, mas em obediência, eu passo por essas situações, porque são necessárias que eu las passe para meu próprio bem, para minha própria fé madurar. Se eu passo por essas situações difíceis, e nessa obediência, então ela me ajuda a desenvolver que resistência. Você vê que se você vá, por exemplo, ao gym, quanto mais peso você vai carregando, o que vai sendo? Mais o corpo vai sendo resistente. Resistente. Se você agarra 10, então seu corpo vai quedar aí. Mas se você já passa, bom, já estou com 10, já estou bem. Já tenho resistência para 10. Então, me vou pôr uma carga mais grande. Vou pôr uma carga de quanto? 15. Aí você vai. Seu corpo vai quedando mais mais resistente. Aí depois você vai para quanto? Você vai de a pouquinho, não? Despacio vai chegando, não? Vai chegar uma hora em que você levanta 50. E vai chegar uma hora que você vai estar levantando 100.
porque seu corpo vai desarrollando mais resistência. Assim é a fé. Quanto mais lutas eu vou enfrentando, quanto mais situações eu vou vivenciando e mantendo a obediência, a submissão à vontade de Deus, mais eu vou desenvolvendo resistência. Já mais resistente minha fé se hace. Mais forte eu me vou fazendo. E mais vencedor também eu me vou fazendo. Porque eu vou tendo mais resistência, eu vou tendo mais força e eu vou conquistando também coisas maiores. As pessoas que, em la hora de suas dificuldades, em la hora de suas pruebas, elas se desplomam, essas pessoas não têm resistência. Então, elas serão sempre débiles em la fé. Elas serão sempre débiles. Elas sempre vão quedar com as coisas pequenas. Nunca ela vai ter as coisas maiores, porque ela não desarrolla a resistência da fé. Porque quando chega a hora da tribulação, a hora da prueba, a hora que ela tem que manter-se, ela huye, ela desaparece. Mas vê aqui Jesus, ele não lo hizo. Ele resistiu, ele orou, suplicou com grande clamor e foi ouvido. Mas não que se lhe passara a copa, não que se evitara o Calvário, não que ele tuviera que desistir, não. Ele recebeu de Deus a resposta que ele necessitava. Muitas vezes Deus não me vai dar o que eu quero, ele me vai dar o que eu necessito. E a verdade é essa. Deus nos dá o que necessitamos, não o que queremos. Porque senão seremos como dos ninhos chillones. Esses ninhos que fazem berrinches e quero, e o papá cede. Não, Deus não é assim. Ele não me dá o que eu quero, ele me dá o que eu necessito. E muitas vezes nem eu sei o que necessito. Por isso que eu sempre que oro, eu tenho que orar. Senhor, eu quero isso, mas que se haga tu vontade. Foi o que Jesus disse. Padre, Abba, se é possível, passa essa copa, pelo que não se haga mi vontade, sino. Então, quando ele hizo isso, Deus lhe respondeu, porque Deus lhe deu condição para beber a copa. Então, o Espírito Santo, ele é dado exatamente para que você pueda enfrentar essas situações. De pronto, você está como os discípulos estavam, aí dormidos, caídos. A Bíblia disse que eles dormiam de tristeza. Eles estavam dormindo de tristeza. Está aí escrito. Mas quando Jesus ele saiu da oração fortalecido, que Deus mandou el ángel para fortalecê-lo, ele imediatamente chamou os discípulos, levantem-se, vamos. O traidor já se acerca. E quando os soldados vieram, ele imediatamente digo assim, a quem buscais? A quem buscais? Em um momento, Jesus estava aí, derramando a alma dele. Em um momento, minutos atrás, ele havia dito para os discípulos, minha alma está profundamente triste hasta la muerte. Não foi? E ele foi orar. Que se haga tu vontade. Ele se levantou daí e foi enfrentar. Ele não se levantou para huir. Ele podia huir. Os discípulos não odiaram? Odiaram ou não odiaram? Se os discípulos odiaram, ele também poderia haver huído. Ele poderia haver huído. Mas não. Ele se levantou para enfrentar. Ele se levantou para ser o que o Padre queria. E ele foi e digo assim, a quem buscais? E eles disseram, a Jesus el Nazareno. E ele digo assim, ó, eu sou, pede ir a estes.
é comigo. Amém. Esse é nosso Senhor. É assim que Ele hace. Ele não quer que você huya dos problemas. Ele não quer que você huya das dificuldades. Ele não quer perdão da expressão. Você não pode ser covarde em sua fé. Amém, gente? Não, você tem que descer. Eu vou vencer. Se me entender, eu vou vencer. Você vê que há pessoas que ela está passando por um problema e ela se entrega à bebida. Ela começa a beber. Ela começa a beber. Ela começa a emborrachar-se. Ela começa a drogar-se para tentar huir. Ela huye. Ela se esconde. Mas quando você recebe do Espírito de Deus, esse Espírito que Jesus tinha, você se levanta e diz: a ver, a quem buscais? Eu busco o fulano que me está devendo, sou eu. E eu vou pagar. Eu não vou ir. Amém, gente? Me está compreendendo? Você enfrenta. Eu vou resolver. Não sei como, mas eu vou resolver. Porque a pessoa recebe de ele essa resposta, essa força para enfrentar, para vencer. Então, não se atique delante da situação que você está vivendo. Não se rinda, não se derre. Não pense que Deus não lhe está escutando, Ele lhe escutou. E Ele vai dar capacidade, Ele vai dar os meios, Ele vai dar as condições para que você enfrente e que você vença. Porque aí nesse mesmo lugar, o jardim, que ele foi humilhado, que ele chorou, que ele sentiu dolor, esse mesmo jardim foi o lugar onde ele ascendeu ao céu. Ou seja, o lugar que viu ele chorando, que viu ele derramando aí sua alma, esse mesmo lugar onde ele foi preso, maltratado, esse mesmo Getsemani, foi o lugar onde viu Jesus. Mira que coisa maravilhosa. Ou seja, todos aqueles que veem seu fracasso, sua derrota, que lhe condenam, que lhe criticam, que dizem coisas de você, os mesmos lhe vão a ver subir. Lhe vão a ver ser bendecido. Amém, gente? Mas você não pode huir. As provas, as lutas, as situações, elas nos fortalecem. Elas nos dá resistência. É isso aí, ó. Nos ajudam a desenvolver resistência. Cada vez você vai ser mais forte. E você pode observar. Você passou por uma luta, foi difícil, você venceu. Lá que vem será maior. Porque você já tem que resistência para vender outra maior. Aí vem uma bendição maior. Mas daqui a pouco você vai passar por outra. E mientras você vai mantendo essa fé, essa resistência, mais você vai avançando. Aqueles que retrocedem, aqueles que desanimam, esses não vão ver a glória eterna. Não vão experimentar essa glória eterna. Porque se eles com coisas tão insignificantes, eles desanimaram, imagine-se para obter a salvação. Então, se você está passando por uma situação que você se sente, bispo, eu penso que Deus não me... Não. Ele escuta. Só não pida-lhe a Ele: Senhor, dá-me força. Dá-me a força que eu necessito, porque eu vou enfrentar. Dá-me essa resistência, porque eu vou enfrentar. Eu não vou desistir. Eu não vou negar minha fé. Eu não vou abandonar minha fé. Amém, gente? Não vou ser. Você vê que Sadraque, Mesaque e Abednego, quando houve o decreto do rei, eles não oyeram. Eles permaneceram de pé. Foram lançados ao fogo. Deus livrou do fogo? Não, Deus deixou que eles fossem tirados. Mas ele estava aí com eles no fogo. Ele estava aí. Daniel era um homem de Deus. Ele era fiel a Deus, leal a Deus. E por causa disso, ele foi condenado e lançado
ao fosso de los leones. Deus impediu que ele fosse lançado? Não, mas Deus estava aí com ele, com os leones. Os leones se volveram todos gatitos. Me estão compreendendo? Ou seja, Deus vai permitir. Ele vai permitir que as coisas aconteçam, mas Ele estará aí com você. Amém, gente? Ele vai estar aí. Isso é o importante. Se me hago entender? Se você vai para lá, el fosso de los leones, ou se você é lançado ao horno de fogo, não importa. O importante é que Ele esteja aí com você. Porque se Ele está com você, você quando é lançado no fogo, haga um churrasco aí no fogo. Porque Ele vai estar aí com você. Amém, gente? Porque tem que acontecer. Se você entende isso, você já não vive mais angustiado. Porque eu sei que Deus estará comigo. Foi o que Moisés disse naquela oração. Se tu presença comigo não vá, eu não vou a nenhum lugar. Não vou. Mas se tu presença vá comigo, eu enfrento esse deserto, eu enfrento faraó, eu enfrento inimigos, eu enfrento o que seja. Mas tu presença tem que estar comigo. Amém, gente? Foi isso que Jesus nos ensinou. Foi isso que Ele nos ensinou. Porque Ele que deu solo. Ele sabe o que é dar solo. Por isso que nunca Ele nos deixará solo. Ele sempre nos vai acompanhar. Amém, gente? Mas Ele teve que sentir esse dolor. Ele aprendeu. Ele aprendeu por as coisas que sofreu. Ele aprendeu. Ele aprendeu como é feio estar solo. Então, por isso que Ele nunca nos deixará solo. Amém, gente? Nunca. Pode ter certeza. Se você está aí, o bispo, eu estou passando por esse horno ardente, Deus estará aí com você. O bispo, todos me abandonaram, Deus estará com você. Meu marido me derrou, Deus estará com você. Meus filhos me despreciam, Deus estará com você. Não importa o que aconteça. Se você é obediente a Ele, se você se submete a Ele, se você hace a vontade dEle, Ele vai estar com você. Tenha-lo por certo. Amém, gente?